A Netflix, então, decidiu lançar uma trilogia de filmes de terror. Saiu teaser pra tudo que é lado e foi um estardalhaço para que você se interessasse por esta série de filmes. Você pode até pensar que trata-se, na verdade, de uma minissérie, já que seriam 3 episódios de uma história contínua. Mas não é, e eu te explico por quê. São 3 filmes que, se você assistir isoladamente, eles se fecham de alguma forma. Porque aqui a gente tem sendo trabalhado micro-arcos e um macro-arco. Os 3 filmes unidos vão fazer este macro-arco, essa história toda ser explicada para que você entenda melhor o que acontece em cada micro-arco. O que significa que cada filme por si só tem a sua história, com começo, meio e fim. Vão ficar coisas em abertos e você não vai entender, talvez, a razão por trás de todos os acontecimentos? Sim, claro, para que você se interesse e assista a continuação destes filmes. Mas se você não quiser, você tem uma história ali completa, fechada e muito interessante. Então é por isso que eu decidi fazer estes vídeos individualmente, começando hoje com A Rua do Medo, 1994. E eu vou te antecipar aqui que lá no final deste vídeo a gente vai ter uma zona de spoiler. Mas fica tranquilo que eu vou te avisar, você não vai ser surpreendido com informações que você não queria ter, mas eu achei que são coisas muito peculiares e que merecem ser ditas. Só aquele rápido jabá, se você não me conhece, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Tudo que envolve este universo cinematográfico com resenhas, biografias, curiosidades, seja terror ou seja filmes de dança ou qualquer coisa, a gente fala aqui. E se você gosta desse tipo de coisa, eu acho que você podia dar aquela forcinha, se inscrever no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Os filmes foram lançados com uma diferença de uma semana entre cada um deles. Provavelmente só para te causar mais ansiedade, você fica especulando o que vai acontecer no próximo filme. E uma coisa muito interessante é que a história é contada de trás para frente. Você tem, começando em 1994, quando várias coisas no passado já aconteceram e estão, de certa forma, influenciando o que a gente está vendo aqui em 1994. Isso te deixa ainda mais ansioso para entender toda essa história e como chegamos ao que a gente está vendo agora. Então, neste filme, em 1994, você tem um ambiente muito comum, e especialmente falando em filmes de terror, de um grupo de adolescentes. Aqui você tem uma escola cheia de adolescentes com várias células de histórias ali soltas e que você vai ser apresentado a elas e conhecer um pouco mais de cada personagem. Pode parecer um pouco chato no começo? Pode, porque é bem clichê e você tem várias coisas muito comuns a esse tipo de filme. Então, se você já viu este tipo de filme em várias versões, você vai perceber que tem um pouco de mais do mesmo. A começar pela primeira cena, a cena de abertura do filme, que é quase uma cópia escrachada de Pânico. Você tem personagens aleatórios da história que você vai conhecer sendo apresentados já numa sequência sanguinária de perseguição e assassinato. Mas, no entanto, já no final dessa cena, você tem uma quebra muito grande do que a gente conhece de Pânico e de todos os filmes que estão semelhantes e buscando da mesma fonte. Com isso, você começa a se interessar e você vai conhecer estes adolescentes. Passado todo esse período de apresentação, desses dilemas, de romances, de pessoas que não são aceitas, de problema de não ser popular, ou de você ser apaixonado pela pessoa que é popular, ou todas essas coisas, a gente vai começar a ter o surgimento do terror envolvido. Eis que a gente vai ter a conexão com aquela história lá do começo de uma pessoa que parece ser de boa índole, bom coração, uma pessoa super normal, super tranquila e nada psicopata, vai encarnar alguma coisa ou alguém e vai sair matando pessoas também aleatórias. No decorrer da história desta cidade, como um dos personagens vai nos apresentar, parece que isso aconteceu uma infinitude de vezes. Várias pessoas boas, comuns, não psicopatas, de repente saíram matando um monte de gente. E que isso se deve a uma maldição desta cidade por conta de uma bruxa que foi enforcada centenas de anos antes. Parece que ninguém acredita muito nisso, é uma lenda urbana e tudo mais, como toda lenda urbana de um filme de terror.
mas as coisas vão começando a fazer sentido com o decorrer da história. A gente tem aqui uma protagonista central que vai levar essa história, vai conduzir toda a narrativa e, no entanto, por incrível que pareça, eu acho que nem tanto, porque isso é um pouco padrão de filme de terror, o protagonista sempre parece que o personagem mais desinteressante e com uma evolução bem menor do que os outros, eu diria. Essa personagem é um tanto dramática, tem os seus dramas lá, que eu não quero revelar aqui um pouco mais sobre a história, mas tem vários dramas envolvendo essa pessoa que parece que não é aceita, que ninguém entende, é a personagem diferente dos demais. Isso fica um pouco cansativo no decorrer do filme? Fica, mas os outros personagens, que seriam personagens secundários, vão cativar e conquistar a sua atenção. No decorrer da história, cada um deles vai demonstrando a sua importância para a narrativa e para o que eles estão fazendo. E com isso, sem você perceber, você vai acabar se envolvendo com o personagem, você vai acabar torcendo por ele, esperando que ele tenha a sua integridade física ao final deste filme, independente da protagonista ou não. E aqui, apesar de todo este abuso de uso dos clichês, como jumpscares e todas aquelas outras coisas, as cenas de escuro, que você pensa que vai surgir alguma coisa e não surge nada, todas essas coisas, tem coisas que vão te chamar a atenção, porque tem umas quebras de clichê que você percebe que estão sendo quebrados. E aí você tem também uma questão de que você tinha sido lá no começo apresentado a um filme que parece ser um filme juvenil, ou um filme para adolescentes, já que tem um monte de adolescentes e um monte de dramas juvenis. No entanto, depois da primeira cena de assassinato, de perseguição e o caramba, você percebe que talvez esse filme não seja tão juvenil assim. Tanto que eu fui olhar e os 3 filmes dessa saga são 18 anos. E eu te garanto que no segundo episódio você entende ainda mais o porquê dessa classificação. Então, seguindo toda esta narrativa, você vai perceber que o filme vai te cativar, ele vai te prender. Você vai começar a torcer pelos personagens porque você se importa com eles. Isso é algo muito raro nesse tipo de filme de terror, em que tem um monte de gente envolvida e você simplesmente não se importa com ninguém e eles vão morrendo pouco a pouco e você não tá nem aí, porque afinal de contas você sabe que é sempre o protagonista que vai sobreviver, no máximo com mais alguém junto dele. Neste filme isso não acontece, porque você já se importa com os outros personagens e você quer que de alguma forma eles resolvam isso. O que você vai perceber que vai se complicando com cada tentativa deles de acabar com esta tal maldição e isso vai ficando cada vez mais difícil. E, por consequência, o filme fica cada vez mais interessante. Eu vou te dizer que este é o filme da sua vida, ou o melhor filme de terror que tem na Netflix? Jamais diria isso. Porque se você for um fanático de filmes de terror, como eu, que assiste a todo tipo e quer descobrir cada vez mais outras tentativas, outras fontes de filme de terror, você sabe que existem muitos outros. E tem até alguns vídeos aqui no canal que eu falo de filmes de terror que estão completamente fugindo ao roteiro que a gente conhece. Então, este filme é sim um pouco demais do mesmo. No entanto, ele traz algumas questões muito interessantes e que eu acho que vale a pena assistir sim. Falando da saga por um todo, você vai ter esta linha deste macro arco sendo desenrolada no decorrer da história e deixando uma puta ponta aberta no final para que você não deixe de assistir as continuações. Mas analisando o enredo deste filme, ele se fecha de uma certa forma, não indefinitível, eu diria, mas ele tem um começo, um meio, um fim. E você poderia dar-se por satisfeito por aqui mesmo. Mas, obviamente, que você não vai ficar, afinal de contas, você ainda não viu a Max, a série 5 de Stranger Things, que está em 1978. Então você vai continuar assistindo a estes filmes. E aqui agora eu vou entrar numa zona de spoilers. Se você ainda não assistiu, esteja avisado. Eu estou entrando numa zona de spoilers, porque eu quero comentar algumas coisas que eu achei muito interessante e que valem a pena ser ditas aqui. Então, se você ainda não assistiu ao filme, talvez você deva sair deste vídeo, mas volta depois pra gente conversar. Começando com algo que eu achei muito interessante e me surpreendeu, foi que você tem a protagonista. Ela tá sofrendo por um drama, um relacionamento, aquela coisa toda de... Ela não sabe bem o que aconteceu, não é muito explicado, mas tem Sam, você tem que esquecer Sam, você tem que passar por cima disso. E você tem um momento de
digamos que de revelação, assim, ela chega num jogo e ela vê um menino que está de frente para a câmera e uma menina que está de lado. Você tem esse casal se beijando e tudo mais e ela claramente sofrendo porque está vendo Sam. No momento em que ela está isolada lá, sentada na mureta, sei lá o que ela está fazendo, ela chega alguém, se aproxima e você vê só esta protagonista dizendo Sam. E a surpresa era o momento em que você vai ver quem é Sam, que não é o Sam, é a Sam. E aí você tem toda a narrativa da história sendo construída em cima de um casal lésbico. Eu confesso que isso me surpreendeu, porque automaticamente eu assumi que Sam era um nome masculino e que ela estava se tratando de um menino, porque, né, é um filme juvenil, com pessoas juvenis, com relacionamentos juvenis e geralmente heterossexuais. Então isso foi uma surpresa para mim que foi muito legal de ver, porque eu me surpreendi com a minha reação e com o fato de eu não ter parado para pensar nesta possibilidade. E aqui uma outra coisa, também envolvendo um pouco a Sam, é que a protagonista e a Sam, que diriam que são as condutoras da história, já que uma é quem conduz tudo e a outra é a culpada de tudo, já que ela interferiu no descanso dessa tal bruxa, elas não são os alvos principais dos ataques das tentativas de assassinato. Você tem aqueles personagens que seriam secundários, mas que já te conquistaram e você se importa com eles. Eles são o alvo de todos os ataques. E isso faz o filme muito mais interessante, porque você está se importando com pessoas com quem você geralmente não se importaria em filmes como este. Então você vive essa tensão, você sofre com esses personagens porque você está torcendo por cada um deles. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Me diz aqui se você já assistiu esse filme ou se você vai assistir agora, o que você achou, o que você espera de toda esta saga. E a gente volta com 1978. Até a próxima!